Nesta videoaula vamos falar sobre os sistemas de inventário. O sistema de inventário permanente e o sistema de inventário periódico ou intermitente. Numa matéria que diz respeito aos inventários, matéria essa que é estipulada pela norma contabilística e de relato financeiro 18, a norma dos inventários. Mas existem dois sistemas de reconhecimento da saída dos estoques e da entrada dos estoques, ou por sistema de inventário permanente ou por sistema de inventário intermitente. No nosso manual da formação, os sistemas de inventário e a norma contabilística e de relato financeiro 18, inventários, eu começo por fazer uma explicação de que o sistema de inventário permanente ele é utilizado para as entidades que obedecem às normas internacionais de contabilidade e que estão obrigadas à adoção do sistema de inventário permanente, bem como às entidades que estão abrangidas pelo regime geral do sistema de normalização contabilística, bem como as pequenas entidades. Apenas as microentidades estão, digamos que, dispensadas do sistema de inventário permanente e podem utilizar o sistema de inventário periódico ou intermitente. E no sistema de normalização contabilística, uma microentidade é aquela que não ultrapassa dois de três limites, onde o balanço são 350 mil euros, o volume de negócios líquido 700 mil e o número de empregados 10. E, portanto, quando uma entidade ultrapassa durante 2 anos seguidos dois destes três limites, ela deixa de ser microentidade e passará a ser, nomeadamente, uma pequena entidade. E só as microentidades que não ultrapassam os limites que eu referi é que podem utilizar o sistema de inventário periódico, ainda para além das microentidades, a lei define que outras atividades, atividades de agricultura, produção animal, apicultura e caça, silvicultura e exploração florestal, indústria piscatória e aquicultura, a empresas de prestações de serviços, quando não excedam no período de um exercício 300 mil euros de custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas, nem 20% dos custos operacionais, e também pontos de venda e pequeno retalho, quando não excedam no seu conjunto, no período de um exercício, 300 mil euros em vendas, nem 10% das vendas globais, possam utilizar o sistema de inventário intermitente. Bom, mas quer a empresa use sistema de inventário permanente ou intermitente, ela deve realizar contagens físicas dos seus inventários. Para aquelas que utilizam o sistema de inventário periódico ou intermitente, estas contagens normalmente são feitas no final de cada ano. Para as que usam o inventário permanente, elas devem ser feitas mais vezes. Uma entidade que utiliza o sistema de inventário permanente deve realizar os seguintes procedimentos: proceder às contagens físicas dos inventários com referência ao final do período ou ao longo do período, de forma rotativa, de modo que cada bem seja contado pelo menos uma vez em cada período. Identificar os bens quanto à sua natureza, quantidade e custos unitários e globais, de forma a permitir a verificação a todo momento da correspondência entre as contagens físicas e os respectivos registros contabilísticos. Na verdade, independentemente de uma entidade usar o sistema de inventário intermitente ou permanente, ela é obrigada a realizar contagens físicas aos seus bens em algum momento. No caso do sistema de inventário intermitente, isto deve ocorrer pelo menos uma vez no final do período contabilístico. No sistema de inventário permanente, a entidade pode optar por realizar a contagem física no final do período
ou fazer contagens periódicas ao longo do período, desde que cada item seja contado pelo menos uma vez. Mas para as empresas que são obrigadas a utilizar o sistema de inventário permanente, a segunda opção exige um controle mais rigoroso e rastreabilidade dos bens, pois, caso contrário, um item pode entrar ou sair do estoque sem ser contabilizado. Vamos agora fazer casos práticos para aplicarmos o sistema de inventário permanente e o sistema de inventário intermitente, intermitente para as tais microentidades. E para tal, no manual da formação, eu vou começar com o seguinte caso prático. Imagine-se o stand ABC SA, que vende a marca XY e adquiriu, em janeiro do ano N, a crédito, 5 viaturas ligeiras de passageiros ao respectivo representante, que é a Auto SA, que os faturou a 40 mil euros cada uma, mais o respectivo IVA à taxa normal. Em fevereiro do ano N foi vendida a crédito uma dessas viaturas ao cliente W por 60 mil euros, acrescidos de IVA à taxa normal. Como é que nós vamos contabilizar isto em sistema de inventário permanente? Em sistema de inventário permanente, começa-se por fazer o reconhecimento da compra das 5 viaturas de passageiros, 5 viaturas a 40 mil euros cada, isto é o custo de aquisição, e neste sentido, em sistema de inventário permanente, começamos por debitar a conta de compras de mercadorias. E esta conta vai ser debitada por 200 mil, o custo da compra. Pode-se deduzir o IVA, porque aqui, nesta perspectiva, o stand automóvel compra viatura para vender, portanto, as viaturas são mercadorias, é um bem que está afeto à exploração e, portanto, sendo mercadoria, o IVA suportado é dedutível por 46 mil euros. Debita-se o IVA dedutível por 46 mil euros, assume-se o direito a deduzir este IVA. É um ativo. E credita-se a conta de fornecedores, passivo, corrente, por 246 mil euros, o valor total da compra mais o IVA. E agora é que vem o sistema de inventário permanente. Ou seja, reconhece-se o custo da compra e logo a seguir faz-se a entrada no armazém. E a entrada no armazém vai ser feita através da conta de mercadorias, onde as compras de mercadorias vão ser saldadas e o seu saldo vai entrar no armazém. E dessa forma, o lançamento a realizar é debitar a 32.1 mercadorias por 200 mil euros, a entrada no armazém ao custo, e creditar as compras por 200 mil. E algo que caracteriza este sistema de inventário permanente, a conta de compra está sempre saldada. Ela é debitada na compra e logo a seguir é creditada pela contrapartida da entrada em armazém. E a venda? Porque logo em fevereiro do ano N, vende-se a crédito uma viatura ao cliente W por 60 mil euros. Como é que vamos contabilizar essa venda? Bom, a venda começa por ser reconhecida na conta de clientes, o cliente fica-nos a dever e, portanto, o cliente assume-se como um direito, um ativo. Temos o direito a vir a receber 73.800 euros deste cliente. O cliente torna-se devedor, debita-se a conta por 73.800. O IVA que cobramos ao cliente é a favor do Estado, IVA liquidado, passivo, 13.800 euros, e reconhecemos o rédito da venda
Na conta 71.1 de vendas, o rédito significa que é a componente do rendimento que diz respeito à atividade ordinária da empresa, do seu objeto social, 60 mil. Muito bem. Creditamos ali o rendimento e vamos já aplicar sistema de inventário permanente. Como? Através do custo da mercadoria. Ou seja, a mercadoria sai do armazém a um custo. E qual é o custo? O custo foi de 40 mil euros a unidade, que neste caso até é um custo específico. Porque como as viaturas são bens que normalmente têm pouco estoque, não é? E, portanto, são muito bem identificáveis, a viatura distingue-se muito bem pela sua motorização, pelos opcionais que ela incorpora, usa-se aqui como critério valorimétrico de saída o custo específico da própria viatura de 40 mil euros. E então, debita-se a conta 61 custo das mercadorias por 40 mil, é o custo, e credita-se a conta 32 por 40 mil saída do armazém. Imediatamente temos a margem bruta desta operação. Porque a margem bruta, o que é que é? Margem bruta é a diferença entre as vendas líquidas e o custo da mercadoria. Ora, se eu vendi rendimento 60 mil, e se o custo da mercadoria é de 40 mil, a margem bruta desta operação é direta, são 20 mil euros. Ora, depois de tudo isto, como é que se apresentaria o nosso extrato de balancete? Que é uma fotografia aqui que nos dá mesmo o impacto do sistema de inventário permanente. Bom, e pela ordem das contas, a minha conta 21 de clientes, ela havia sido debitada por 73.800 euros, aparece ali a débito no balancete, 73.800, saldo devedor. Claro que eu aqui neste balancete estou só a considerar os valores dos lançamentos que fiz, não tenho valores anteriores, é mesmo só a fotografia daquilo que foi feito. Os fornecedores gerais, em concreto, eles foram creditados por 246 mil euros, portanto aparece ali o passivo de 246 mil, credor, 246 mil. Estado e outros entes públicos, em ativo, débito, o IVA dedutível, o direito a deduzir 46 mil euros, e a crédito, o IVA creditado, o IVA liquidado, na operação de venda 13.800. Débito ativo, crédito passivo, saldo devedor 32.200 euros. E a conta 31 de compras, saldada, porque na operação da compra ela foi creditada, havia sido inicialmente debitada e, portanto, 200 mil a débito, 200 mil a crédito, não tem qualquer saldo, como se impõe em sistema de inventário permanente. A conta de compra está permanentemente saldada. E a conta 32 de mercadorias? Bom, ela recebeu 200 mil euros por entrada do armazém das 5 viaturas a 40 mil euros cada, e entrou em armazém 200 mil. Entretanto, pela venda saiu uma viatura ao custo específico de 40 mil euros, critério valorimétrico da saída aqui, o custo específico, e portanto o saldo são 160 mil euros a débito, que é o custo das viaturas que ainda estão no estoque. A conta 61 do custo da mercadoria apresenta o saldo de 40 mil euros, que tem a ver ali com o custo, na conta 61, e as vendas a crédito 60 mil, porque haviam sido creditadas na operação de venda. Imediatamente, se fizermos vendas menos custo, temos a margem bruta dos tais 20 mil euros. E é assim que funciona o sistema de inventário permanente. Compra a compra, venda a venda, devolução a devolução. Temos sempre que fazer a entrada ou a saída
no armazém, a conta 32 apresenta sempre ali um saldo, a conta 31 está permanentemente saldada, o custo da mercadoria é também uma referência sempre em consideração, a ter em consideração, apresenta-se ali o seu saldo devedor. O que é que acontece no sistema de inventário intermitente ou periódico? Aquele que eu referi que apenas as microentidades podem adotá-lo. O sistema de inventário periódico, nada disto é movimentado desta forma sistemática. No final do ano, nós temos de calcular o inventário final e de apurar o custo das vendas. O custo da mercadoria vendida e da matéria consumida é calculado através de uma fórmula. A fórmula é aquela que eu agora sublinho para calcular o custo das vendas no final do ano. Pegamos no inventário inicial, existência inicial, somamos as compras líquidas, ou seja, as compras menos as devoluções, menos os descontos comerciais, somamos ou subtraímos as reclassificações e regularizações que tenham ocorrido e subtraímos o inventário final. E através desta fórmula chegamos ao custo das mercadorias, que é feito no final do ano. Um lançamento de encerramento, no de custo do encerramento anual das contas. E, portanto, a conta 31 não está saldada ao longo do ano. Não há apuramento do custo da mercadoria ao longo do ano. Isso é feito apenas no final de cada período. Então vamos considerar exatamente o mesmo exemplo anterior, em que se utilizou o sistema de inventário permanente, mas agora vamos fazer este mesmo exemplo considerando que o tal stand estava abrangido, ou poderia estar abrangido pelo sistema de inventário periódico ou intermitente, caso fosse uma microentidade. E nesse sentido, como é que faríamos os lançamentos? Era mais fácil, não é? Não tínhamos de fazer a entrada ou a saída em armazém de uma forma permanente. Quando o stand compra as mercadorias, as viaturas, a Auto SA, 5 unidades a 40 mil euros cada uma, movimentávamos naturalmente a compra, como fizemos anteriormente, debitando a conta de compras, debitando o IVA dedutível, creditando o fornecedor e nada de inventário. Portanto, não fazíamos entrada nenhuma na conta 32. Logo, a conta 31 permanece com saldo a débito. Em termos de venda, movimentávamos a venda da forma mais simples, ou seja, o cliente era debitado, o IVA liquidado creditado, o rédito das vendas creditado, exatamente como a operação anterior, mas sem fazer saída do stock. E, consequentemente, a fotografia do balancete era bastante diferente. Porque, em termos de clientes, tínhamos na mesma a débito 73.800 euros e ele apresentaria um saldo devedor de 73.800. Fornecedores também, 246 a crédito, saldo credor. Bom, decorria do lançamento anterior. O IVA também, exatamente a débito, o valor a deduzir, a crédito, o valor liquidado a favor do Estado, o saldo devedor de 32.200 euros, portanto aqui era igual, mas depois as compras, saldo devedor de 200 mil euros, como não tínhamos feito a entrada em stock, as compras mantêm-se com este saldo devedor, só no final do ano, no apuramento do custo da mercadoria, através da fórmula, é que vamos fazer aqui as transferências de contas, para já ficar assim. Portanto, no sistema de inventário intermitente, as compras vão mantendo ao longo do ano o saldo devedor, aguarda-se o final do ano. A conta de mercadorias 32, ela não é movimentada ao longo do ano, todavia apresenta ali um saldo que será a sua existência inicial, é a existência final do ano anterior, que passou, transitou para o novo ano, e portanto não temos ali nenhum valor em concreto, é só para dar uma referência que haveria uma existência inicial. O custo das mercadorias
nada de movimento ao longo do ano, só vai ser movimentado no fim do ano, no encerramento das contas, e as vendas apresentam os tais 60 mil euros, que era o rédito, e não é possível calcular ali a margem bruta ao longo dos meses, porque apenas no final do ano vamos ter a informação do custo da mercadoria. Esta é a grande diferença do sistema de inventário intermitente face ao sistema de inventário permanente. E agora, como é que se apura esse custo da mercadoria em sistema de inventário intermitente? Que é um lançamento do encerramento anual das contas, não é? Isto não é feito no sistema de inventário permanente, porque temos permanentemente o custo da mercadoria e as compras saldadas, mas em sistema de inventário intermitente, teremos de aplicar aqui a metodologia de utilizar a fórmula do custo da mercadoria. Então vejamos o seguinte exemplo. Temos uma entidade PRI limitada, apresenta a seguinte informação. Ela tem um inventário inicial, existência inicial 100 mil euros, não é? Aquela existência inicial que vai permanecendo ali na conta 32 desde o início do ano intacta e que só se vai alterar no final do ano. Depois temos as compras brutas de 800 mil euros, mas entretanto descontos comerciais obtidos de 12 mil e devoluções de compras de 20 mil e ainda regularização de inventários por ofertas que foram feitas de 10 mil. Portanto, temos aqui o espectro todo de compras e regularização de inventários e temos a existência final de 190 mil euros. Depois, as vendas de mercadorias cifraram-se em 900 mil, devoluções de vendas de 30 mil, descontos comerciais concedidos de 9 mil euros. Isto é só para depois eu calcular a margem bruta, porque os pedidos são calcular o custo da mercadoria vendida e a margem bruta, e depois proceder ao reconhecimento das operações associadas ao sistema de inventário intermitente, de modo a refletir o custo da mercadoria vendida e da matéria consumida, neste caso o custo da mercadoria vendida. Então, em primeiro lugar, aplicar a fórmula do custo das vendas das mercadorias. Custo das vendas de mercadorias, inventário inicial, mais compras líquidas, mais ou menos reclassificações e regularizações. Aqui, como foi uma oferta de inventários, portanto, foi mercadoria que saiu, vai ser menos a regularização e depois menos o inventário final. Bom, o inventário inicial era de 100 mil, as compras brutas de 800 mil, retirando 12 mil de descontos comerciais obtidos, subtraindo 20 mil de devoluções de compras, temos as tais compras líquidas, e subtraindo as ofertas, a regularização de inventários, 10 mil. E subtraindo ainda o inventário final de 190, apurei o custo da mercadoria vendida, 668 mil euros. Bom, e agora facilmente apuro a margem bruta, não é? Porque quais são as vendas líquidas? 900 mil euros de vendas, menos 30 mil de devolução de vendas, menos 9 mil de descontos comerciais. Logo, as vendas líquidas, menos o custo da mercadoria, temos os 193 mil de margem bruta. Mas a margem bruta só no final do ano. E não passo a passo, operação a operação, como acontecia no sistema de inventário permanente. E depois de tudo isto, do apuramento do custo das mercadorias, como é que viria, ou aliás, de acordo com estes dados iniciais, como é que seria uma fotografia de um balancete de verificação, antes de se apurar o custo da mercadoria? As compras cifram-se em 800 mil, mas por um lado temos devoluções de compras de 20 mil a crédito, não é?
Os descontos comerciais a crédito de 12.000, porque são valores que subtraem à base das compras para chegar às compras líquidas. As mercadorias apresentam-se a débito com a sua existência inicial, o seu estoque inicial, aquele que figura desde o dia 1 de janeiro e que era o final do ano anterior, 100.000, saldo devedor. Depois temos as regularizações de 10.000 e, portanto, a partir daqui fazemos um conjunto de lançamentos para apurar o custo da mercadoria, fazer o reconhecimento contabilístico do custo da mercadoria. Aquilo que vai acontecer é que este lançamento é feito no final do ano. E no final do ano em sistema de inventário intermitente. Ou seja, é no final do ano que vamos transferir os vários saldos para a conta de mercadorias. Portanto, no final do ano, esta conta de mercadorias 32, ela vai receber a débito as compras e vai receber a crédito as devoluções das compras e os descontos e abatimentos. Porque a conta 31 e as suas divisionárias, subcontas, vão ter que ficar todas saldadas. E vai ficar tudo concentrado nas mercadorias, da seguinte forma. As compras de mercadorias que estavam a débito por 800.000, elas são agora creditadas, saldou. E mercadorias, armazém, a conta 32, recebe 800.000 euros. Ela estava com 100.000 da existência inicial. Recebe agora a débito 800.000. Portanto, para já está com 900, não é? Mas depois, as devoluções de compras que tinham sido creditadas ao longo do ano são agora debitadas, saldou. Credita-se as mercadorias. Os descontos comerciais que haviam sido creditados por 12.000, agora vão debitar a conta 318, saldou. Credita-se as mercadorias. As regularizações de inventários que pelas ofertas tinham sido ao longo do ano creditadas, elas agora debitam, saldou a conta também. E credita-se as mercadorias. E, por fim, aquele custo da mercadoria que havia sido apurado pela fórmula, vamos debitar a conta 611, custo da mercadoria por 668.000 euros, creditando as mercadorias, a tal conta 32, por 668.000. E com estes lançamentos todos, nós agora vamos analisar conforme está a nossa conta 32.1 de mercadorias. É que com estes lançamentos todos, a conta 32.1, a conta 32 mercadorias vai ter um saldo. E esse saldo é o estoque final, é a existência final. É o saldo que depois vai passar para o próximo ano como existência inicial, claro está. E então, como é que nós agora temos as nossas contas depois de todos estes lançamentos? Depois de todos estes lançamentos, e já pegando num balancete retificado, não é? E a sua fotografia, lembremo-nos do balancete de verificação, conforme ele estava, colocando os novos saldos após os lançamentos, chegando até ao apuramento do custo da mercadoria. Aquilo que acontece é que, a partir de agora, as compras estão saldadas. Débito igual a crédito. As devoluções das compras estão saldadas. Débito igual a crédito. Os descontos comerciais estão saldados. Portanto, tudo o que é a linha 31 e divisionárias subcontas está tudo saldado. E concentra-se na compra de mercadorias a débito
No início tínhamos 100 mil euros. Recuando ali um bocadinho, no início 100 mil euros. Incorporamos mais 800 mil a débito. E, consequentemente, o saldo a débito é de 900 mil. Mas esta conta foi várias vezes creditada. Ela foi creditada pelas devoluções das compras de 20 mil, pelos descontos comerciais de 12 mil, pela regularização de inventários de 10 mil e pelo custo da mercadoria de 668 mil. Ou seja, 710 mil o total a crédito. O débito menos o crédito expressa o saldo devedor, que é a existência final. 190 mil euros de existência final. As regularizações, logicamente, que estão saldadas, e o custo da mercadoria apresenta um saldo devedor de 668 mil euros. Não esquecendo ainda que teríamos depois, obviamente, as outras contas de vendas, etc., e apuraríamos a margem bruta, não é? A tal margem bruta que eu apurei anteriormente com o saldo de vendas, uma vez que as vendas líquidas terão sido de 900 mil, menos 30 mil, menos 9 mil, ou seja, a margem bruta 193 mil euros. Mas isto só pode acontecer no final do ano. Isto é o sistema de inventário intermitente. Eu ainda queria referir o seguinte: quais são os critérios valorimétricos de saída das mercadorias? Os critérios valorimétricos eu vou apenas abordar três. O do custo específico, que foi precisamente aquele que eu utilizei anteriormente no stand de carros, e apliquei no stand de carros o custo específico porque são poucos estoques identificáveis em termos de motorização, em termos de características, portanto é muito fácil identificar unidade a unidade e, portanto, o custo a ser assim identificado, o custo específico, é o mais adequado. Mas existem outros critérios valorimétricos, nomeadamente o custo médio e o FIFO, First In, First Out. Ora bem, no nosso manual, custo específico é um dos critérios de mensuração das saídas. Ele aplica-se em regra em atividades que transacionam bens de elevado valor unitário, cujas características são mais heterogéneas, para os quais se reconhece o custo exato de produção ou de compra. São produtos em regra com poucas unidades em estoque. A título exemplificativo, temos uma empresa que vende automóveis de uma determinada marca, exatamente como eu há pouco referi, porque os carros diferenciam-se na cilindrada do motor, dos equipamentos opcionais, entre outros. E se a empresa vende uma viatura por 60 mil euros, como aconteceu anteriormente, e o custo de aquisição foi de 40 mil, o custo da mercadoria vendida, aplicando-se o critério do custo específico, verifica-se que a entidade realizou uma margem bruta de 20 mil euros, exatamente como anteriormente calculamos. Este custo específico é o método mais exato na determinação da margem entre o preço de venda de um bem e o respectivo custo. Agora, outros critérios valorimétricos e contemplados na norma contabilística e relato financeiro 18, a dos inventários, é o custo médio ponderado. O custo médio ponderado calcula o custo de cada item com base na média ponderada dos custos dos itens semelhantes no início do período e dos custos dos itens comprados ou produzidos durante o período. Este método é útil para itens intermutáveis e é frequentemente usado em ambientes de produção em massa. Tal como o FIFO e o custo médio ponderado, aplica-se, em regra, a bens de valor unitário menor, com elevadas rotações e com pouca distinção entre as unidades da mesma família do produto. São chamados itens intermutáveis. Depois temos o First In, First Out, o FIFO. Este First In, First Out
como critério valorimétrico de saída da mercadoria de armazém, determina que os itens que entram primeiro nos inventários são os primeiros a serem vendidos. Este método é comum em setores onde os preços dos produtos podem variar ao longo do tempo, como em mercados com inflação. A norma 18 refere precisamente estes métodos, especificando que o custo dos inventários deve ser apurado pelo uso da fórmula FIFO ou da fórmula do custo médio ponderado para itens intermutáveis, enquanto a identificação específica dos custos é apropriada para itens não intermutáveis ou produzidos para projetos específicos. Já agora, para não ficarmos com dúvidas, itens intermutáveis são produtos ou materiais que são idênticos ou muito semelhantes entre si, de modo que um item pode ser substituído por outro sem afetar a qualidade ou uso final do produto. Ou seja, intermutáveis são itens indiferenciáveis ou podem ser usados de forma equivalente em qualquer situação. Por exemplo, uma fábrica de produtos alimentícios, sacos de farinha de trigo são considerados intermutáveis se forem idênticos em termos de qualidade, composição e uso final. Significa que qualquer saco de farinha pode ser usado no lugar de outro sem afetar o produto final. E os itens intermutáveis adequa-se o custo médio e o FIFO. Já os itens não intermutáveis são aqueles que têm características únicas ou são produzidos para projetos específicos, como por exemplo um automóvel que tem uma motorização muito específica, que tem opcionais específicos, não é personalizado. E nesses casos, como eu fiz anteriormente, o custo específico é mais apropriado para atribuir custos a cada item individualmente. Fica então assim feita uma análise do sistema de inventário permanente, do sistema de inventário intermitente e de questões relacionadas com a norma contabilística Lado Financeiro 18. Aconselho a leitura integral agora do manual. Muito obrigado por ter visualizado esta videoaula e até à próxima.